Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje continuando com o nosso cursinho de PHP, agora com programação orientada a objetos. Hoje a gente vai fazer as classes se relacionarem entre si, certo? A gente vai ver 4 tipos de relacionamentos de classes aqui ao longo dessas aulas, certo? E o primeiro deles que a gente vai ver é a associação, certo? Então a gente vai pegar uma classe, vai criar uma classe e vai fazer essa classe utilizar outra classe, sem que as duas classes sejam dependentes uma da outra, certo? Então a gente vai fazer a associação entre elas. Vamos direto para o código aqui que você entende melhor. Então a gente vai fazer o seguinte: a partir de agora a gente vai começar a criar uma pastinha chamada classes, certo? Para organizar nossas classes aqui. E daqui em diante, as minhas classes vão dentro dessa pasta classe. Eu vou, por preferência, por opção minha, se você quiser seguir também isso, eu vou criar um arquivo por classe, beleza? Então vamos lá, vamos criar duas classes aqui. Eu vou criar uma classe chamada escritor.php, certo? Então a gente já viu como é que a gente faz isso aqui em PHP. Eu vou abrir as tags do PHP e vou criar a classe escritor, beleza? Essa classe vai ter um atributo privado aqui, certo? A gente não aprofundou muito em privado, mas a gente vai ter aulas específicas sobre isso aqui, certo? E eu falei privado e escrevi privado, mas não é privado, é private, certo? Então, o atributo private aqui, isso quer dizer que esse atributo aqui só pode ser acessado dentro dessa classe aqui, certo? Eu não consigo acessar esse atributo fora dessa classe, beleza? E aí você pode me perguntar, mas como que eu acesso esse atributo então? Então, a gente vai criar os getters e setters, certo? Só que, para o setter desse atributo, eu vou criar ele dentro do meu construtor. Então, eu vou chamar um public function construct, beleza? E aí aqui eu vou receber uma string, certo? E o parâmetro aqui, nome, certo? Deixa eu só te explicar uma coisinha aqui. Você está vendo uma coisa nova aqui, certo? Um método de classe é nada mais do que uma função que está dentro da classe, certo? A única diferença é que eu tenho as palavrinhas do encapsulamento desse método, certo? Então eu posso falar se ele é público, se ele pode ser acessado fora da classe, se ele é protected ou se ele é private, certo? A gente, nesse curso, só viu public e private, beleza? O public, no caso, quer dizer que eu posso acessar esse método fora da classe. Apesar de ser um construtor e é um método, é outra coisa. A gente já viu isso nas aulas anteriores, certo? Mas aqui, ó, eu estou falando o seguinte, eu estou passando um parâmetro aqui, mas eu estou forçando aqui, eu estou fazendo uma indução aqui, falando que este parâmetro, nome, vai ser uma string, certo? Daí, eu posso utilizar aqui no meu index, por exemplo, quando eu for configurar o meu index, eu posso falar assim, ó, declare, certo? No caso aqui, strict types igual a 1, beleza? E aí, assim que eu falo isso daqui, isso vai dizer para o interpretador do PHP que se eu falei que eu quero receber uma string aqui, eu só posso receber strings aqui. Eu vou te mostrar, eu vou te exemplificar isso aqui ao longo da aula, beleza? Mas vamos lá, aqui eu estou simplesmente fazendo uma indução. Eu estou falando que este parâmetro nome deve ser uma string, beleza? E aí, aqui dentro do nosso construtor, a gente vai configurar o nosso nome aqui. Então, this nome igual a nome, certo? Igual a gente viu nas aulinhas anteriores, beleza? Vamos criar também, e aí, aqui vem a parte que eu te falei, como é que eu acesso esse atributo privado aqui. Então, eu vou criar um método só para acessar essa variável aqui, esse atributo aqui, certo? Então, public function get nome, beleza? E aí, nesse método, eu vou só retornar return this nome, beleza? E aí, pronta aqui a nossa classe do escritor aqui, certo? Então, eu escrevi só escrito, então é escritor aqui, certo? Igual o nome do arquivo aqui.
E aqui no meu index eu vou puxar aquele arquivo ali, certo? Então, require once, classes, barra, escritor.php. Beleza? E eu tendo essa classe aqui, eu posso criar um escritor, beleza? Então, new escritor. E aí eu vou dar um nome para ele, sei lá, de Otávio Miranda. Então, vamos, além de criar o meu escritor, também vou exibir o nome dele aqui utilizando esse método, para você ver que eu vou acessar essa variável privada indiretamente aqui, utilizando esse método. Então, echo escritor get nome, beleza? Então aqui você está vendo que esse escritor é o Otávio Miranda, que a gente acabou de criar aqui, certo? Nada demais, a gente já viu isso em aulas anteriores. O que eu estava te falando aqui, ó, sobre isso tudo aqui ser uma string, é o seguinte. Se eu passar aqui, ó, por exemplo, algo que não seja uma string, por exemplo, eu vou enviar um inteiro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou executar isso daqui, você está vendo um erro fatal aqui do PHP, certo? Ele está falando que eu passei um argumento para a classe instrutor, para o construtor aqui do meu escritor, no caso, que precisava ser uma string, porém eu mandei um inteiro, certo? Então deu um erro e aí parou a execução do código aqui, beleza? Até o PyCharm, até o VS Code aqui está falando que estava esperando uma string, encontrou um inteiro. Beleza? Então, este é o erro. E se esse strict types não tivesse configurado ou tivesse como 0 aqui, o meu código ia passar normalmente, beleza? Então, com esse strict types aqui, eu estou forçando o PHP a forçar que isso daqui seja uma string, beleza? Porque eu falei que isso seria uma string, certo? Então, isso é isso que essa linha aqui faz. E isso, aqui eu estou induzindo que esse parâmetro aqui seja uma string, certo? Então, sabendo disso, vamos voltar aqui para o nosso Otávio Miranda. Otávio Miranda. E vamos trabalhar na nossa associação, certo? A gente só criou uma classe até agora. Então, vamos pensar o que está associado com o escritor. Tem várias coisas, certo? Então, não me julguem, porque eu vou escolher uma coisa simples. Então, um escritor precisa escrever, certo? O que ele usa para escrever? Pode ser um computador ou qualquer outra coisa. Para este exemplo em específico, eu vou utilizar uma caneta, certo? Então, a gente vai criar uma classe aqui, chamada de caneta, certo? .php. E aí, vamos criar essa classe aqui de novo. Então, PHP, aliás, eu vou copiar esse escritor aqui inteiro, porque a classe caneta vai ser exatamente igual ao escritor, porém com o nome caneta, porque a caneta minha vai ter um nome, certo? Então tá igual, e aqui eu tenho um getter aqui que exibe o nome da minha caneta. Então, sabendo disso, eu vou vir aqui, vou duplicar essa linha require once e vou requerir a classe caneta, o arquivo caneta, beleza? Então agora eu posso criar uma classe aqui também chamada caneta, certo? Uma instância da minha classe aqui, aliás, certo? Um objeto caneta. Então, new caneta, e aí eu vou passar o nome da minha caneta, que poderia ser, por exemplo, Mark, então Bic, certo? Então agora a gente tem um escritor e uma caneta Bic, beleza? Eu posso também, se eu quiser, pegar o nome da caneta aqui, por exemplo, caneta igual a get nome, certo? E daí eu executo isso aqui, eu estou vendo aqui embaixo Bic, certo? Então já deu para você perceber que essas duas classes aqui, elas podem ser associadas, certo? A caneta pode ser associada ao escritor, beleza? Porém, elas são completamente independentes aqui uma da outra, certo? E aí você me pergunta, tá, mas como eu vou fazer essa associação? Eu vou vir aqui na minha classe escritor e vou criar um novo atributo, private, certo? E vou chamar esse atributo de caneta, certo? E aqui está a minha associação, certo? Porque aqui eu vou jogar um objeto caneta, certo? Então eu vou vir aqui na minha classe aqui e vou criar uns métodos para configurar aquele atributo ali. Então, public function set caneta.
certo? Outra coisa que eu vou fazer aqui nesse método é falar o seguinte: aqui eu quero receber um objeto da classe caneta, certo? Então eu vou colocar o nome da classe caneta aqui para forçar o PHP, da mesma maneira que a gente fez aqui com o string, forçar que qualquer objeto que eu receba aqui tenha que ser uma caneta, beleza? Então eu vou falar caneta, certo? E aí eu vou criar o nome do meu atributo aqui, no caso, do meu parâmetro aqui, então caneta, certo? Então aqui a gente forçou que este parâmetro aqui tem que ser um objeto, uma instância da classe caneta aqui no caso, certo? E daí, eu setando a minha caneta, eu vou falar this caneta igual a caneta, beleza? Igual a gente fez com o nome aqui no construtor, certo? Então eu estou configurando a minha caneta aqui, certo? Depois que eu fiz isso aqui, eu vou vir aqui na minha caneta e vou criar também um comportamento para minha caneta. Então a minha caneta pode fazer algo, certo? Eu vou falar, para a gente não começar a expandir muito as coisas aqui, eu vou falar que a minha caneta pode escrever, certo? Então public function escrever, certo? E daí, aqui nesse método, eu vou simplesmente falar o seguinte. Vou dar um eco aqui dentro, certo? E vou falar que a caneta, o nome da caneta, this nome, está escrevendo. Beleza? Para a gente não complicar muito as coisas aqui. Então, a caneta está escrevendo, beleza? E aqui eu vou falar o seguinte. Eu vou pegar o meu escritor, vou falar set caneta, certo? E aqui eu vou mandar, você vê que até o VS Code aqui fala, se eu paro o mouse aqui, ele fala que eu preciso enviar uma instância da classe caneta, certo? Então, o parâmetro caneta, que é uma caneta, certo? Então, vamos enviar a nossa caneta que a gente criou aqui, que é um objeto da classe caneta, certo? Então, até então, tá tudo funcionando belezinha, certo? E aí, você percebe que se eu der um print R no escritor, print R escritor, você vai ver, deixa eu toda vez eu esqueço o R aqui, deixa eu colocar o R aqui, executar de novo. Você vai ver que o meu escritor tem aqui esse atributo nome privado, certo? Otávio Miranda. E ele tem um outro atributo aqui que chama caneta, certo? E que é um objeto da classe caneta, beleza? E aí eu quero utilizar este método aqui, ó. Perceba o seguinte, eu mandei a caneta, a classe caneta para o escritor, certo? Então, eu mandei a classe caneta aqui, nesse local, certo? Configurei a caneta neste atributo aqui. Então, eu quero usar este atributo aqui da classe caneta, certo? Então, eu vou vir aqui no meu escritor e vou falar o seguinte, escritor get. Eu não fiz um método getter aqui da caneta, então vamos fazer o seguinte aqui. Faltou um método aqui, public function get caneta, beleza? Que é nada mais do que um getter para eu conseguir acessar essa caneta aqui, certo? Então, return this caneta, certo? E aí, agora sim eu posso fazer isso daqui, get caneta, certo? Além disso, eu vou mandar, já daqui direto, eu vou mandar ele executar um método da minha caneta. Lembra que a gente está mandando a caneta inteira para o escritor aqui, certo? Isso quer dizer que na minha caneta aqui, o meu get caneta vai retornar, deixa eu voltar aqui, vai retornar uma caneta inteira. Então, isso quer dizer que eu posso vir aqui e pegar esse método escrever daqui dessa caneta. Então, eu posso vir aqui e falar escrever, certo? E aí, se eu executar isso daqui nesse momento, deixa eu descer um pouquinho aqui, você está vendo caneta BIC está escrevendo, certo? Então, o que a gente fez aqui foi associar uma classe a outra, certo? A gente mandou aqui um parâmetro aqui para o escritor com a caneta, certo? Que é uma caneta inteira. A gente configurou essa caneta aqui com um setter e um getter. E a gente usou essa caneta de dentro do nosso escritor, fazendo a relação assim entre as classes, beleza? Então,
Então, esse tipo de relacionamento aqui se chama associação, certo? As duas classes são independentes. Uma pode viver sem a outra, aliás, as duas, a caneta pode viver sem o escritor pode viver sem a caneta, certo? Mas em determinado momento a gente associa as duas e usa as duas em determinado momento do nosso código aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de associação. Nas próximas aulas a gente vai falar de composição, de agregação e de herança, beleza? Então é isso, pessoal. Te vejo na próxima aula. Grande abraço.